convencionais, que são chamadas PANC. Então, aqui, nesse momento que nós separamos para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre as PANCs, as principais, com relação a fatores nutricionais, antioxidantes, e, enfim, e também o que eu faço na minha pesquisa. Eu vou trazer bem no final um pouco sobre a parte que eu realizo em laboratório, das análises tanto nutricionais quanto antioxidantes. E a gente, eu e a Thalita, né, nós somos orientados pela professora doutora Vanessa Pascoaloto, que também é do Instituto de Química. Nesse momento, ela não poderá estar presente com a gente, mas ela também participa desse projeto e acompanha sempre que possível as atividades que nós realizamos. E aí, essa aqui, assim, do meu projeto, é a primeira atividade que a gente faz com escolas e tudo mais. Então, a gente está bem feliz por estar dando certo, por estar trazendo um pouco do que a gente estuda dentro da universidade. E eu conto, assim, com a participação, a colaboração de vocês, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta ou algum apontamento, vocês são livres para realizá-los e eu vou responder conforme eu souber, e o que eu não souber, às vezes eu trago depois para vocês. A gente quer realizar outras atividades também depois. E é isso, Felipe. Faltou alguma coisa? É, dedicação exclusiva, viu? Uhum. Hum. Eu, isso tudo em 50 minutos. Depois eu quero, depois eu quero saber se ficou saboroso isso aí, pessoal. A Thalita falou que já entrou, Felipe. Vê se chegou alguma coisa aí para você. Ok. Ah, ela estava em outro. Ah, chegou? Ótimo. Já vou até projetar aqui.
Aí vocês me falam se... Bom dia. Está apresentando para vocês em tela cheia? Não tá? É engraçado, ele sempre dá um bugzinho. Deixa eu tentar. Ah, você vai apresentar? Que bonitinho. Muito show. E agora? Ótimo. Tranquilo. Então, a Thalita ela vai fazer uma breve introdução e eu falo mais no final. Bom, então vamos lá. Bom dia, pessoal. Muito obrigada de novo, professor Felipe, pela oportunidade. E a nossa equipe é composta pela Yasmine Fernandes, que é mestranda em Química na UFG, pela professora Vanessa e por mim, Thalita Lopes, graduanda em Farmácia na UFG. E o tema da nossa pesquisa é o potencial das PANC na alimentação. Mas o que são as PANC? Bom, plantas alimentícias não convencionais, ou PANC, são plantas comestíveis pouco conhecidas e pouco consumidas. Esse termo ele é brasileiro e foi criado em 2008 pelo biólogo Valdeli Ferreira Knapp. E dentro dessa classificação existem as espécies cultivadas, as espécies espontâneas, as espécies nativas e as exóticas. Então, se vocês observarem com atenção algum jardim ou mesmo nas calçadas das ruas, vocês podem perceber que existem plantas que nascem sozinhas. Elas têm um desenvolvimento espontâneo e, por causa disso, muitas são descritas como ervas daninhas ou mato. Além disso, elas são muito resistentes e adaptáveis a diversos ambientes. Mas, na verdade, muitas dessas plantas elas são comestíveis e elas apresentam índices nutricionais iguais ou até mesmo superiores aos dos vegetais comuns que nós estamos habituados a consumir. Então, o avanço tecnológico ele expandiu a produção agrícola, mas acabou reduzindo o cultivo de plantas menos comuns. Então, como vocês podem ver nessa imagem, a área da agricultura que está representada em rosa e amarelo, ela se expandiu e acabou reduzindo parte da nossa floresta amazônica e do cerrado. Então, quando a gente pensa na importância das PANC, não envolve apenas a questão alimentar, mas também a questão da preservação dos nossos biomas. O Brasil ele apresenta uma grande biodiversidade de espécies nativas, e estima-se que em nosso país, pelo menos 10% da flora nativa, que são entre 4 a 5 mil espécies de plantas, são comestíveis. Porém, milhares de espécies comestíveis são negligenciadas, porque nós não cultivamos e consumimos toda a variedade de plantas alimentícias que existe. E assim a biodiversidade se restringe cada vez mais. E essa negligência ela pode resultar na extinção de algumas espécies. E por isso ainda há muito para se conhecer sobre a nossa flora. O Brasil é o país mais biodiverso que existe. E observar as PANC e perpetuar o conhecimento sobre essas plantas que existem e são comestíveis significa preservar a biodiversidade brasileira. Com o passar do tempo, algumas plantas que faziam parte das tradições dos nossos antepassados foram deixando de serem usadas. Se vocês perguntarem para seus pais e avós, provavelmente eles comiam vegetais que hoje já nem existem mais. Porque muitas plantas que eram consideradas plantas daninhas, elas serviram de alimento para algumas populações desde os tempos antigos. E em alguns livros de receitas mais antigas, como esse da Dona Benta, que é um clássico, a gente encontra receitas com alguma punk, o que indica que as punk eram usadas em receitas culinárias, mas que esse conhecimento ele foi se perdendo ao longo dos anos. Então, o resgate desse consumo ele é de grande importância. E a gente precisa projetar esse conhecimento não apenas resgatando o que já existiu na nossa história, mas que isso seja o nosso alimento para o futuro. E para isso é importante estudar essas espécies e identificar o que pode ser aproveitado para promover uma alimentação mais saudável. Então, as punks são espécies que nós podemos consumir, que são muito saudáveis, mas que não fazem parte do nosso cotidiano. E por que elas não fazem parte? Principalmente devido à falta de informações a respeito do benefício das punk e à urbanização, que resultou em mudanças no estilo de vida, como o consumo de fast food, alimentos de rápido preparo,
além de questões econômicas, sociais e culturais. E tudo isso contribui para a dificuldade de acesso a essas plantas. As plantas, assim como os vegetais em geral, são fontes de compostos bioativos que atuam no organismo promovendo fatores favoráveis à saúde, como propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. E esses compostos, eles reduzem o risco de doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, que geralmente são resultantes da alimentação desequilibrada. E além disso, esses diagnósticos, eles têm aparecido cada vez mais cedo, ocorrendo até em crianças. E por isso as PANC, além de alimentícias, elas são medicinais e apresentam potencial para promover a manutenção da saúde. As PANC podem fornecer as necessidades metabólicas que necessitamos, porque elas são fontes de vitaminas, fibras, minerais e carboidratos, e são de fácil cultivo e muito resistentes. E essas características são importantes para incentivar sua agricultura, o que pode contribuir para reduzir a desnutrição em regiões mais necessitadas. E assim, as PANC também têm potencial para combater as deficiências nutricionais. Vamos ver agora algumas funções de alguns nutrientes encontrados nas PANC. Essa primeira fórmula é a fórmula estrutural do retinol, também conhecido como vitamina A. Ela protege a visão, a pele, as membranas do nosso corpo, promove o desenvolvimento do sistema imune e é importante na renovação celular. A vitamina B estimula o crescimento e recuperação dos tecidos, regula o sistema nervoso e participa da formação dos glóbulos vermelhos do sangue. Existem várias vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, que é a tiamina, a vitamina B2, B3, entre outras. A vitamina C fortalece as defesas do organismo, ossos, ajuda na cicatrização e melhora a circulação do sangue. A importância de ingerir vitaminas é porque as vitaminas são substâncias que o nosso organismo não consegue produzir. E a principal fonte natural de vitaminas é a alimentação. E além disso, as vitaminas elas são muito importantes para poder ocorrer as reações enzimáticas e para o nosso metabolismo celular. Os flavonoides, eles são compostos bioativos encontrados em plantas relacionados à proteção do nosso organismo, porque eles apresentam propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas. E os carotenoides, eles também são compostos antioxidantes, atuando na prevenção do câncer e como reguladores do sistema imunológico. E como exemplo, eu trouxe a fórmula estrutural do beta-caroteno, que é um carotenoide, e é um precursor da vitamina A, ou seja, ele ajuda também na prevenção de doenças. E nós também. Ele é muito encontrado. Pode falar. Aham. É porque ele é um pigmento bastante encontrado em vegetais, hortaliças de cor vermelha, né? Alaranjadas e algumas verdes também, né? Hum. Isso. Não, tudo bem, foi bom saber disso também. Então, pode passar.
E, além disso, a gente também encontra sais minerais que fazem parte da tabela periódica, como o cálcio. Ele atua na formação e manutenção dos ossos e dentes e ajuda também na coagulação do sangue e contração muscular. O fósforo, ele ajuda na formação dos ossos, dentes e músculos. O ferro, ele contribui para a formação do sangue, prevenção e tratamento da anemia. E o potássio, ele regula a pressão arterial, funções renais e contrações cardíacas. Já os carboidratos, eles são a fonte de energia que a gente precisa para fazer as atividades do organismo. E as fibras, ela têm muitas funções importantes, porque elas controlam a absorção do colesterol e açúcar, elimina toxinas do corpo, possui ação laxante, previne contra úlceras, constipação, hemorroidas, obesidade, diabetes, entre outros. As plantas possuem diversas vantagens e uma delas é a disponibilidade, porque ela nasce de forma espontânea, elas são livres de agrotóxicos e são de fácil cultivo. Outra vantagem é que as plantas são fontes sustentáveis de nutrientes, então ajudam na preservação ambiental. E muitas plantas contêm mais minerais e proteínas do que muitas plantas convencionais, gerando muitos benefícios para a saúde. E além disso, aquela questão de agregar valor aos recursos locais, que é aproveitar o que sua região tem para oferecer. E dentre as desvantagens, nós podemos destacar higienização severa, porque muitas punk coletadas em ambientes poluídos, como nas calçadas das ruas, elas precisam de passar por uma higienização antes do preparo, porque geralmente as calçadas e ruas são ambientes poluídos e as plantas podem estar contaminadas por bactérias ou dejetos. Então, uma opção é você colher essas plantas e higienizar ela muito bem, ou então você pode pegar mudas e sementes das ruas e cultivá-las na sua casa, ou então encontrá-las em feiras especiais de produtos orgânicos. E algumas plantas só são seguras para consumo quando passam por processos de cocção. Cocção é cozinhar ou refogar, como caruru, taioba e ora pronobis. Além disso, é importante evitar consumir plantas que você ainda não conhece bem ou que você tem dúvidas sobre a espécie. Ou então, recorrer à identificação com um especialista, porque algumas punk, elas podem ser confundidas com plantas perigosas e nocivas à saúde, como, por exemplo, a folha do inhame. Ela é bem parecida com a folha da taioba, só que a folha do inhame não deve ser consumida porque ela apresenta altos níveis de compostos tóxicos, que são tóxicos, né, para a nossa saúde. Então, é muito importante você buscar conhecer melhor cada uma dessas plantas. Então, vamos ver agora alguns exemplos de punk que ocorrem no nosso estado de Goiás. Uma das punk mais famosas é a taioba. O nome científico dela é Xanthosoma sagittifolium. E as partes consumidas são folhas e tubérculos. Os tubérculos são caules subterrâneos. E as formas de uso, as folhas devem ser refogadas. Os tubérculos podem ser cozidos e utilizados na produção de farinha para panificação. E ela tem como propriedade medicinal, ela é antioxidante e combate a osteoporose, devido aos seus constituintes, que são proteínas, fibras, vitaminas C, minerais como cálcio, fósforo e ferro, além de carotenoides, e é encontrado amido nos tubérculos. Uma observação importante é que essas folhas são cruas, quando cruas, elas são tóxicas, e elas devem ser consumidas somente após de cozida, porque elas apresentam oxalato de cálcio, que é um composto químico indesejável, mas que pode ser retirado após o processo de cocção, porque aí ele permanece na água e torna o alimento seguro para consumo. Você pode repetir? Eu não... Não, tá longe. Sim, ela ajuda bastante, porque as vitaminas não são produzidas no nosso organismo, elas são aminoácidos essenciais, então nós temos que ingeri-los. E através de plantas pode ocorrer essa reposição. Só ressaltando, né? Se a pessoa ela tem o caso de ter anemia, então é sempre ter um acompanhamento médico e também por um nutricionista. Claro que ela pode consumir essas espécies,
só que sempre acompanhada. Então, se a pessoa ela possui ela tem essa doença, ela procure e pede para o nutricionista fazer a inserção dessas punks dentro da sua alimentação. Isso, Uhum. justamente. Uhum. Justamente. É saber a quantidade certa, né? Porque às vezes você pode consumir além e trazer malefícios. Uhum. Essa punk, ela chama Ora Pronobis e as partes consumidas dela são as folhas e flores. Ela também deve ser cozida ou refogada e ela apresenta algumas propriedades medicinais, como previne diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade. E ela tem proteínas, fibras, minerais, ferro, cálcio, magnésio, fósforo e manganês, vitaminas A, B e C. O nome popular dessa punk é capuchinha. Ela- pode falar. Ela ajuda na regulação da taxa glicêmica. É carboidrato, açúcar, não é lipídio. É porque, Insulina. insulina. Uhum. Ela é mais reguladora. A gente não viu trabalhos falando se ela faz aumentar essa produção. É porque ela ajuda principalmente na diabetes tipo 2, né? Que é aquela que a dificuldade da insulina entrar na célula, né? Diabetes mellitus. Tá. Já falou da coxinha, Thalita? Não. Então ela pode ser usada em saladas, crua ou como acompanhamento. E tem propriedades anti-inflamatórias, antibacteriana, expectorante, diurético e laxante. E devido a seus constituintes, que são vitamina C, potássio, ferro, flavonoides e carotenoides. Pode passar. A serralha, as partes consumidas são flores, folhas e sementes, e ela é consumida crua em saladas ou cozida. É anti-inflamatório, antioxidante e diurético. Possui vitamina A, B, C, cálcio e ferro. O dente de leão ele é parecido com a serralha, mas a diferença é que ele é bem maior que a serralha e dá um por caule. Mas as partes consumidas também são folhas e flores, crua ou cozidas, podem ser usadas também para fazer geleias, tem propriedades anti-inflamatórias, imunomodulador, então regula o sistema imunológico, e prebiótico. Possui vitamina A, B, C, ferro, potássio, zinco e magnésio. E aqui estão mais alguns exemplos de plantas não convencionais que são comestíveis para vocês conhecerem e pesquisarem, que é o picão preto, a bertralha. Essa bananeira ele é conhecido como coração ou umbigo da bananeira e fica pendurado no cacho de banana e ele é comestível. O noni, ele é uma fruta exótica, mas que se adaptou bem no Brasil. A beldroega, a serralhinha de cor lilás, o caruru e as folhas da batata doce também são comestíveis. E aqui nós deixamos para vocês duas receitas que utilizam punk, caso vocês tenham a oportunidade de fazer, né? Que é a farofa de taioba e a outra é a receita ao bolinho de ora pronobis. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre uma outra punk, que é a Amaranta arudinácea,
que é popularmente conhecida como araruta. A araruta também é encontrada aqui no estado de Goiás, e ela é uma das punks utilizadas no trabalho que eu estou realizando. Ela tem origem na América do Sul, e o seu nome vem da tribo Aruac, que está ligada, essa tribo, né, era uma tribo de índios que habitavam desde o Amazonas até a região Caribe. E aqui eu trago uma fotinha da Maranta, que está localizada no Espaço Éden Biogás da Universidade Federal de Goiás. E o seu uso? Nos locais que nós pesquisamos, antigamente, ela era usada para engrossar sopas, e era, com relação a propriedades medicinais, ela é utilizada para tratamento de diarreias, especialmente de crianças, e purificador do sangue. E destaca-se pela ausência de glúten. Então, assim, pessoas que possuem intolerância a glúten, ao realizar o consumo dessa espécie, elas não vão apresentar reações alérgicas ou reações maléficas. E o uso, né, o uso culinário. Na literatura e também com pessoas, assim, de uma forma mais popular, a araruta, ela é conhecida por ser utilizada as raízes, que a Thalita até comentou um pouco sobre a taioba, que eles também utilizam, né, que é os tubérculos. Então, eles utilizam essa mesma parte. Então, como que eles fazem o preparo? Eles removidas essas raízes da terra, é feita uma bela higienização, porque tem terra, então pode ter todos os contaminantes, né? Então a gente faz a higienização. Depois você corta essas raízes de uma forma menor, coloca em água e bate elas, né? Tritura. E aí, a partir dessa trituração, é removido o amido, o polvilho e a farinha. E a partir desses materiais que foram retirados, é possível realizar a produção de biscoitos, rosquinhas, broa, bolo, e também o creme com araruta, e entre outros. Se vocês forem na internet, vocês vão ver que existem já bastante assim, receitas que utilizam a araruta na substituição da farinha de trigo ou de outras farinhas. Mas, né, fica a nossa questão. A gente sabe que popularmente utiliza-se a raiz. Mas e as folhas dessa araruta? Ela é ou não é utilizada? Então, né, a partir desse nosso questionamento, nós escolhemos a folha de araruta para estudo, porque nós percebemos que há poucos relatos do aproveitamento na alimentação, bem como estudos sobre propriedades nutricionais e antioxidantes, o que faz sentido, já que não é relatado, não tem, assim, não tem o porquê de ter estudos voltados a essa parte nutricional e antioxidante. E como que nós fizemos, né, como que nós verificamos essas informações? A partir de levantamentos bibliográficos, ou seja, que são informações contidas em artigos, teses, dissertações, entre outros, que estão dentro de bases de dados. Então, popularmente, sabe-se que a raiz é utilizada, mas aí agora o nosso interesse é entender a folha da araruta. Entender de que forma? Da forma que se ela pode ou não ser inserida na alimentação e se pode, né, se tem que ter um preparo antecipado, se pode comer ela crua, enfim, entender todas essas propriedades. Então, torna-se importante estudar as folhas, as propriedades das folhas, para depois nós verificarmos essa informação, se ela pode ser ou não introduzida dentro da pirâmide alimentar. Então, para isso, nós realizamos análise centesimal ou nutricional, que a partir dessa análise é possível verificar a quantidade de nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, carboidratos e entre outros. Muitos alimentos, principalmente industrializados e pré-industrializados, realizam esse tipo de análise. E você consegue observar essas informações dentro do rótulo nutricional, que está na embalagem do seu produto. Então, fazer uma ligação entre a folha da araruta e essas análises possibilitará a realização de uma tabela nutricional com as informações corretas sobre essa folha. E aí, a partir dessas informações, nós podemos começar a verificar se ela pode ser inserida ou não na alimentação. Também eu vou falar um pouco sobre a atividade antioxidante. Então, as substâncias antioxidantes são aquelas que retardam a degradação oxidativa, ou seja, elas reduzem a velocidade da oxidação, por um ou mais mecanismos, como inibição de radicais livres e a complexação de metais. No nosso organismo, ao realizarmos o consumo de alimentos que têm propriedades antioxidantes, eles ajudam na prevenção de tumores, né, porque ajudam nessa regulação oxidativa,
E também é amplamente indicado na prevenção e no tratamento de diversas doenças. E, assim, também é interessante que, ao realizar o consumo de alimentos que têm essa atividade antioxidante, também ajuda no envelhecimento precoce da pele. Então, assim, tem estudos que comprovam que alimentos que têm essa propriedade, eles ajudam mais no envelhecimento. Então, assim, eles fazem um retardamento porque eles diminuem a velocidade de oxidação do nosso corpo. Agora eu vou falar um pouco sobre o que nós realizamos em laboratório. Então, assim, nós fizemos aquele levantamento, né, para entender as informações sobre a folha da araruta. Depois nós realizamos o cultivo no Espaço Éden da UFG. Eu realizei o cultivo porque eu estou realizando análises centesimais, análise antioxidante, entre outras, que precisam de bastante material vegetal. E aí, quando esse material ele já está pronto para ser coletado, nós vamos lá, retiramos ele do local, levamos para o laboratório e fazemos uma higienização. Essa higienização ela foi feita com água corrente, depois nós secamos esse material e cortamos a amostra em pequenos pedaços para começar a fazer os testes. Aqui eu trago de forma bem simplificada os testes que nós já realizamos com a folha da araruta. Foram de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, pH e acidez. Eu trago de forma simplificada cada uma delas e também fotos do processo que é realizado. Então, para a umidade, eu tenho a minha amostra, ela vai para uma estufa com temperatura de 105 e depois eu fico fazendo pesagens constantes até ter um peso constante. E essa análise, ela busca compreender a quantidade de água livre no alimento. Cinzas. Aqui eu faço a queima da minha amostra em um fogão, depois eu realizo novamente uma outra queima em uma mufla a 550 graus Celsius e depois eu realizo o mesmo processo que foi realizado aqui, de ficar secando e pesando até obter um peso constante. E aqui é importante realizar essa queima porque a gente quer que esteja presente apenas material inorgânico. Então, com essa temperatura elevada, muitos componentes orgânicos eles são eliminados. Para proteínas, nós temos a nossa amostra, colocamos ácido mais catalisador e colocamos ela no bloco digestor, que é esse equipamento, de 6 a 10 horas para fazer a digestão dessa amostra. Depois de fazer essa digestão, nós levamos ela para um destilador, fazemos a destilação para a produção de amônio, de solução de amônio, e aí, depois disso, nós realizamos a titulação com ácido, e aqui nós obtemos um valor, um volume, né, de ácido consumido, e a partir disso nós realizamos cálculos para quantificar o quanto de proteína que o meu alimento possui. Então, nós também fizemos de lipídio, aqui tem um extrator de Soxhler, onde nós removemos os lipídios contidos nesse alimento. Fazemos também acidez e pH. Acidez, nós temos a amostra em água, depois fazemos titulação, e pH nós fazemos a medida por um equipamento. E é importante compreender, né, a quantidade, se o alimento ele é ácido, qual que é o pH do alimento, porque você está consumindo, você está ingerindo esse alimento, então você tem que saber essa propriedade. Se o alimento ele é mais ácido, se ele é mais básico, e como que o seu organismo vai reagir frente a esse alimento. Também, em laboratório, nós realizamos as atividades antioxidantes. Então, o primeiro preparo, ele é muito parecido ele é idêntico, né? Nós fazemos a higienização e o corte. O que vai diferenciar é a partir dessa foto aqui, que é a foto que eu denominei como C, porque nós pegamos essa amostra e levamos ela para um leofilizador. Esse leofilizador, ele tem a capacidade de remover a água livre contida nesse alimento. E, assim, a partir de cálculos, eu percebi que nessas minhas folhas de araruta é removido 95% de água livre. Mas os constituintes, eles permanecem lá. Essa técnica é só para remoção da água. Então, ele concentra mais as propriedades dessa folha. Depois de ter a amostra liofilizada, eu faço a trituração e preparo o meu extrato. Para essas análises, eu usei 1 grama e usei o extrato metanol. Fiz a extração via banho ultrassônico e depois centrifugação, repeti isso 2 vezes e eu obtenho o meu extrato. No meu extrato, eu realizo várias diluições e começo a fazer os testes. Então, assim, aqui eu fiz três testes antioxidantes, né?
O primeiro é a captura de radical livre DPPH, o segundo, radical livre ABTS+, e o terceiro é a redução do ferro, que é chamado de FRAP. O método de DPPH, ele consiste na medida da capacidade de oxidante de uma substância de sequestrar esse radical DPPH, que é esse que está aqui. Então, a gente observa que há um sequestro a partir da mudança de cor. O meu DPPH radicalar, ele tem uma coloração roxeada. Quando ele reage com a minha amostra, se a minha amostra tem uma capacidade antioxidante, ela vai passar de roxo para amarelo, porque aqui é formado a hidrazina. Então, é a hidrazina que é responsável por essa mudança de coloração. E aí, tendo essa mudança, a gente tem uma noção se o meu extrato ele é um bom antioxidante ou não. Depois eu faço o teste para o radical livre ABTS+, que é uma técnica mais geral da classe dos antioxidantes, e ele serve para capturar tanto antioxidantes com caráter hidrofílico quanto lipofílico, ou seja, caráter que tem um caráter ligado à água e o outro com seria polar e apolar, né? Água e gordura, que a gente tenta diferenciar. E aí o ABTS, ele tem uma cor verde indo para um tom azul. Eu só representei um verde mais forte só para falar que quando eu coloco a minha amostra, que é essa seta aqui, ela começa a perder essa coloração. Então, ela passa de um verde azulado para uma coloração chegando a transparente mesmo. Ele vai perdendo esse tom. E aí a gente consegue ter uma noção se está tendo uma boa atividade ou não a partir dessa mudança, dessa descoloração da solução de radical ABTS+. E o método de atividade antioxidante pela redução de ferro consiste na redução do ferro 3+ para 2+. E é utilizado como técnica alternativa para análises de fluidos biológicos e soluções aquosas de compostos puros, podendo ser aplicados em alimentos e bebidas. Então, o ferro 3+, ele tem uma coloração amarela, sem a minha amostra. Quando eu coloco a minha amostra, se ela tiver uma boa capacidade antioxidante, ela vai passar para um azul, que significa que o ferro foi reduzido para 3+. E esse teste, ele é o que a gente tem o maior cuidado, porque ele tem que ser feito numa faixa de pH entre 3 e 4. Porque se você fizer com faixas diferentes, a gente tem muita interferência de outros elementos além da minha amostra. Então, a gente sempre trabalha nessa faixa e tudo isso já foi testado em laboratório por outros pesquisadores e a gente apenas segue a metodologia que já é estabelecida. Aqui eu trago fotos das análises, né? Como eu falei, o DPPH tem uma coloraçãozinha roxa, o ABTS azulado, verde azulado, e vai indo para o transparente. Aqui as minhas amostras que eu fiz, os meus extratos. O equipamento que faz a leitura por coloração, né? Ele dá por comprimento de ondas. Aqui nós preparando as nossas amostras. E assim, eu só quero ressaltar que a gente está ainda buscando esse perfil da folha da araruta. Por isso que a gente está realizando vários testes. A gente fez ABTS, FRAP, DPPH. Eu ainda estou realizando testes para encontrar a concentração de metais e minerais contidos na folha, atividade antinutricional. Então, assim, a gente está no processo de entender um pouco como que essa folha se comporta a partir desses testes. Trago para vocês agora redes sociais que trabalham com punks. A gente tem Instagram, né, que tem o perfil de culinária do professor Alciviana, que é aqui do estado de Goiás, do IFG. O Instagram dele é muito interessante, se vocês depois tiverem a possibilidade de irem lá e dar uma olhada, vocês vão ver que ele trabalha com punks e também com receitas veganas. Temos de produto, que é o sítio Punk, que é do professor Valdemir Knupp, que é o idealizador da sigla, né, Punk. De curiosidade, temos esses 3 que trabalham também com punks, tipos de punks, receitas, entre outros. Temos páginas no YouTube, grupos ou páginas no Facebook, temos grupos no Facebook e temos canais no YouTube que trabalham com essa temática. E assim, aqui eu trago um pouco das palavras que vocês utilizaram na resposta do formulário, né? Vocês que gostariam de conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre os malefícios, benefícios, exemplos, curiosidades, e a gente tentou abordar o máximo possível daquilo que vocês pediram durante essa apresentação. E acho que é isso, né? A gente já falou bastante, e eu quero agradecer a vocês que estão aqui presentes, e abro
a comentários, dúvidas, perguntas, e é isso. Obrigada. Atividade. Não, tá, joia. Eu vou projetar aqui rapidinho, pessoal. A gente realizou um formulário, né, pós-atividade. Esse formulário ele tem um pequeno enunciado e aqui tem 3 questões. Então, a primeira é o que são punks, qual a relevância social, cultural e ambiental da temática, porque é necessário conhecer as propriedades nutricionais dessas espécies e cite quais ou qual punk chamou mais atenção. E, por fim, a partir da palestra aplicada, você inseriria as punks na alimentação? Se sim, digo por quê. A segunda é, a partir do formulário aplicado anteriormente, relate se suas expectativas sobre a temática foram atendidas. E a terceira é, deixe sugestões, perguntas e curiosidades a serem abordadas em futuras atividades com relação à temática punk. A gente está pedindo principalmente a terceira, porque nós queremos realizar outras atividades com vocês. Então, assim, é sempre bom a gente saber o que vocês têm de interesse sobre a temática para a gente tentar abordar nas palestras. Essa atividade ela é para ser feita em Word ou pode ser feita à mão também, aí é preferência de vocês, mas deixe-me só ver. Isso. Pode ser feita no Word ou à mão. Se vocês fizerem à mão, vocês escaneiam, lançam no Word e lançam nessa plataforma. E o mínimo de linhas que nós pedimos para vocês é 10 linhas. E a gente, eu e o professor Felipe, mas a professora Vanessa e a Thalita, nós conversamos e decidimos que, juntamente com vocês, acho que o Felipe deve ter conversado, que vocês podem entregar a atividade até sexta-feira, dia, deixa eu confirmar aqui, dia 11 às 3 horas, 15 horas. E aí é essa atividadezinha, assim, não é uma atividade muito longa, né, pessoal? É só para ter uma noção do que se vocês gostaram, a gente está bem interessado em saber a opinião de vocês também. Ó, certinho. Tchau. Uhum. Tchau, pessoal. Foi Tchau, ótimo. obrigada.